Hoje nós vamos falar a última mensagem sobre esse tema, encontrando um lugar de descanso, tá certo? Se você não participou das 4 primeiras mensagens dessa série, Encontrando um Lugar de Descanso, você pode ir no YouTube, você pode acessar o canal lá, Ministério Casa do Pai. Lá no canal Ministério Casa do Pai tem todas as últimas séries que nós pregamos, estão lá também, retiros, acampamentos, conferências, está tudo lá no canal Ministério Casa do Pai, né? Mas se você não pegou essa série, Encontrando um Lugar de Descanso, eu te indico a entrar lá no canal e assistir essa série, porque aplicar todos os princípios que foram ensinados nessas 4 semanas realmente vai nos levar a viver em paz. Em paz. Muitas pessoas até se chamam cristãos, mas não têm paz. O coração não tem descanso. Você entende? As pessoas estão vivendo, mas está uma agitação. A pessoa não tem paz para parar e estudar. Ela não tem paz para parar e orar. Ela não tem paz para ficar em casa com a família, sabe? Ela não tem paz para ler a Bíblia, não tem paz para ter um tempo de adoração. A pessoa não tem paz no trabalho, não tem paz em casa. Essa não é a vontade de Deus para você. Um dos nomes com o qual Deus se revelou na Bíblia é Jeová Shalom. Sabe que Ele é o Deus de paz. Ele é o Senhor que é a minha paz. Sabe que Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então o Senhor quer que vivamos em paz. Amém? Então hoje nós vamos falar de um tema aqui muito legal, para que você viva em paz. Amém? Então eu quero falar primeiro aqui com você agora, e eu quero que você repita comigo assim, ó, até o último dia. Como vai ser a sua vida até o último dia? E nesse primeiro momento aqui agora nós vamos falar muito sobre saúde, tá bom? Por quê? Porque Deus quer a sua saúde. Você sabia disso? Deus quer a sua saúde. Aqui nessa terra, quando Jesus andou aqui, aquilo que Ele mais fez enquanto andava aqui foi curar os enfermos. Você sabe que na antiga aliança, no Antigo Testamento, muitos conselhos, né, da chamada Torá, muitos conselhos da Torá estão relacionados à nossa saúde. Então muitas coisas que a Torá proibia o homem de comer, é porque naquela época, se o homem comesse aquilo, ele podia ter problemas de saúde, sérios problemas de saúde. Assim também como alguns tipos de doenças, as pessoas precisavam ficar isoladas, porque se elas ficassem no meio do povo, o povo seria contaminado, né? Por exemplo, a lepra era uma doença que não tinha tratamento. Então, o leproso ele tinha que ficar isolado para que não contaminasse o povo. Isso tudo tem a ver com saúde. Fala comigo, saúde. No primeiro dia nós lemos aqui 3 João 2, que diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. É desejo do Senhor que a gente vá bem em todas as coisas, amém? Inclusive na nossa saúde. Você sabia que, falando a respeito do lugar onde os salvos entrarão na eternidade, a Bíblia diz que ali os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se desimpedirão, a língua do mudo cantará, os coxos saltarão como cervos. Você está entendendo? Não haverá doença lá na eternidade. Por quê? Porque doença não é a vontade de Deus para nós. Deus quer a sua saúde. Isso te deixa feliz? Amém? Amém? Nós falamos aqui também há algumas semanas atrás, acho que há 2 semanas atrás, a respeito das recompensas da compaixão, e que uma das recompensas por nós atendermos a necessidade dos necessitados é o Senhor nos guardar a nossa saúde. Olha que legal, Salmo 41, de 1 a 3 diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não o entrega à discrição dos seus inimigos, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Lindo isso, né? Então está falando aqui que quando nós também temos uma vida de compaixão, de acudir ao necessitado, isso também tem uma relação das promessas do Senhor para com a nossa saúde, assim como para com muitas outras áreas da nossa vida. Então nós falamos alguns dias atrás que nós devemos ser pessoas
que acodem ao necessitado. Amém? Muito bem. Agora, quem aqui gostaria de ter saúde? É interessante, rapaz. Os médicos aí, eu estou vendo os médicos aqui, ali atrás. Os médicos vão gostar dessas coisas hoje. Você sabe que Jesus falou assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. A mesma coisa é com saúde. Quantos querem saúde? Todo mundo fala que quer. Mas apesar de falar que quer saúde, as pessoas estão atraindo doenças a si todo dia por causa do estilo de vida que vivem. Por causa daquilo que comem, as pessoas praticamente estão comendo doenças. Você está entendendo? Algum tempo atrás eu até falei com o médico aqui da igreja que eu tinha muita vontade e eu estava começando a estudar para fazer o Enem e prestar vestibular para medicina, sabia? E aí eu fui conversar com o médico aqui e falou: pastor, é o seguinte, você vai estudar assim, tantas horas por dia e tal. Aí eu fiquei pensando, falei: gente, vai ser muito tempo estudando, eu já sou pastor, tem tanta coisa para fazer, e não vai valer a pena esse negócio não, porque eu não ia exercer a profissão, eu queria só o conhecimento. Então eu fui seguindo conselhos de alguns amigos, e tem mais ou menos 2 anos que eu estou estudando essa coisa de saúde, alimentação e tal. Mas um dia, um texto, ele saltou aos meus olhos de uma maneira muito diferente. Esse texto está falando sobre a igreja de Jesus, que nós devemos zelar pela igreja de Jesus. Mas esse texto saltou aos meus olhos em um contexto diferente. Esse texto é 1 Coríntios 16, 3, versículo 16 e 17. Olha o que diz esse texto: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Bom, veja bem, esse texto está falando no sentido de destruir a igreja. Esse é o contexto do texto, certo? Só que é uma verdade bíblica que nós somos templo, morada, santuário do Espírito Santo de Deus. Você sabe disso? 1 Coríntios capítulo 6 fala que nós não devemos nos misturar com prostituição, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como eu vou pegar o corpo que é templo do Espírito Santo e entregar à prostituição? Você está entendendo? E aqui está falando que eu não posso destruir o santuário de Deus. Quem é o santuário de Deus? Fala comigo. Eu. Agora, o que acontece? Muitas pessoas estão destruindo o próprio corpo. Uns na inocência, sem saber que estão fazendo isso. Outros fechando os olhos para as verdades que sabem, mas estão destruindo o seu próprio corpo, através da vida que vive, do alimento que comem, o desleixo para com a saúde. Está comigo aqui? Amém? Então, eu quero falar com você essa coisa de alimentação, uma coisa muito séria. Você sabe que quando Deus criou o mundo, Ele colocou o homem lá no jardim, Ele deu ao homem a comer os vegetais, as plantas. Toda árvore que for boa para comer, então o homem podia comer. Era isso que o homem comia naquele tempo, só, nada mais. Depois, um dia após a arca de Noé, quando Noé desceu da arca, ele ofereceu a Deus um sacrifício, né? Um sacrifício de animais. Eu não sei se Deus gostou demais daquilo, porque os animais já eram poucos, só tinham 7 pares de cada animal puro e 1 par de cada animal impuro. Então Noé pegar e sacrificar, sabe, um dos últimos animais que existiam. Eu não sei se Deus achou aquilo muito nobre, e aí quando Noé ofereceu aquilo, Deus liberou o churrasco. Deus falou: agora vocês podem comer carne. E aí olha o que diz aí, Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4. Diz assim: tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Só abrir um parênteses aqui. Nós não comemos sangue, correto? Nós cristãos não comemos sangue.
Algumas pessoas falam, mas pastor, isso não é do Antigo Testamento? Não, não é. Isso é uma orientação do Novo Testamento, quando o apóstolo Tiago escreveu, porque o apóstolo Paulo veio perguntar se os gentios deveriam guardar a lei. Então Tiago escreveu que os gentios, no caso nós, deveriam guardar 4 coisas. Nós devemos nos abster da prostituição, da idolatria, da carne de animal sufocado e do sangue. Nós não comemos sangue, certo? Fecha parênteses, vamos para frente. Quando então Deus liberou o churrasco, quem gosta de churrasco deve isso a Noé. Obrigado, Noé, a gente se acerta no céu. Então, quando Deus liberou o churrasco, Ele usou uma palavra que nós temos que pensar nela. Ele falou assim: tudo o que vive servirá para vocês de alimento. Para essa palavra comigo, alimento. Aí você vai no dicionário ver o que é alimento. Alimento é aquilo que serve para nutrir, fortalecer. Isso é alimento. Você está entendendo? Agora se lembra das coisas que você tem comido aí. Você tem comido o que serve para nutrir e fortalecer? O que você tem comido? Você está com dificuldade de lembrar aí o que o ser humano come? Eu vou passar um videozinho aqui para lembrar você um pouquinho do que o ser humano come. Vamos lá, vamos ver esse videozinho aí. É sério, eles têm comida ou não têm? Você não viu? Estava na caixa. Eles sempre levam comida com eles. Nós comemos para viver. Eles vivem para comer. Tá bom, vou provar o que eu estou falando. A boca humana é um buraco sem fundo. Às vezes, chamamos os meninos de sacos de batatas. Aquele é um aparelho que atrai a comida. Esse é um dos muitos sons da comida. Aquele é o portal para a passagem da comida. Esse é um dos vários veículos de transporte de comida. Os humanos trazem a comida, levam a comida, enviam a comida e trazem a comida de carro. Eles vestem a comida. Aquilo esquenta a comida, aquilo mantém ela fria, aquilo não sei. Mas quem devia? Comida! Aquele é o lugar onde eles veneram a comida. Aqui eles bebem depois de ter comido demais. E nos levam para eles poderem comer mais comida. Comida! E aí, acham que eu comi o suficiente? Então esse é o ser humano, meu amado. Isso é o que o ser humano tem feito. O ser humano está comendo. Mas a comida que o ser humano tem comido é alimento? Eu quero te perguntar, um copo de cachaça é alimento? Um copo de cerveja é alimento? Um copo de Coca-Cola é alimento? Não é alimento, querido, é veneno. Você está rindo? É veneno. Isso está te matando. E você não sabe. Sabe uma das coisas que muda no corpo humano à medida que o corpo humano vai envelhecendo? É que o corpo humano vai se tornando mais ácido. Você não precisa ter estudado medicina, mas a maioria de vocês já formaram aqui em 2º grau. Vocês estudaram química, né? Então você lembra aquele negócio do cálculo do pH? Você lembra? 7 é o meio, lá o neutro. Aí abaixo de 7 mais ácido. Aí acima de 7 base. Aquilo era terrível de estudar aquele negócio. Você lembra daquilo? Então, nosso corpo tem um pH. A água boa para se beber é a água que tem o pH de 7 para cima. Quando você toma um refrigerante, por exemplo, você está tomando algo que o pH é 2. Falando na linguagem bem simples, você está fazendo do seu corpo o corpo de um velho. Você está tornando o seu corpo ácido. Está te envelhecendo, está te matando. Eu nem falei de açúcar, não falei de sódio, falei de nada, falei só do pH. Tá certo? Então você vai tomar um copo de refrigerante. Para você voltar o pH do seu corpo ao normal, você vai ter que tomar 34 copos de água que tem um pH acima de 7, que você nem vai achar para comprar aqui no Ceará, essa água. Só que as pessoas, meu amado, elas desistiram da ideia de comer por alimento. E assim como a cachaça está ligada ao prazer, a cerveja está ligada ao prazer, o cara toma um refrigerante porque está ligado ao prazer, mas não te alimenta, te mata. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim? Alguém aí? Alô? Faz mal para você.
Muitas pessoas não desfrutam de paz hoje porque o corpo não deixa. Eu estava conversando com a Isabela ali. Isabela é uma moça nova, a esposa do Danilo. Ela estava falando comigo: pastor, eu sofro muito de enxaqueca. A gente orava, a enxaqueca passava uns dias, a enxaqueca voltava. Aí quando foi esse dia, ela falou: pastor, eu sofro muito de enxaqueca. Eu falei assim: Isabela, corta o glúten só por uma semana, faz o teste. Corta glúten, deixa de comer tudo que tem farinha branca, farinha de trigo, não come nada, pão, nada. Não coma pão, nem biscoito, bolacha, nem pizza. Corta isso. Sabe o que aconteceu? Alguns dias depois ela veio falar comigo: pastor, acabou, nunca mais tive enxaqueca. Você está entendendo? Porque o pão que nós comemos hoje não é o pão de cevada que Jesus comia. Nós comemos um pão de trigo que tem 400% mais glúten do que o trigo do passado, porque o trigo que nós comemos hoje foi modificado geneticamente para produzir mais. Então é um veneno. Um pastor, colega meu, ele foi no médico, ele estava com sérios problemas de saúde. O médico falou com ele, viu o diagnóstico dele lá, tudo, e aí viu os exames e falou com ele: ó, pastor, o senhor tem que parar de fazer 4 coisas. Número 1, a partir de hoje, pare de cheirar cocaína. Número 2, a partir de hoje, pare de comer açúcar. Número 3, a partir de hoje, pare de comer sal. Número 4, a partir de hoje, nunca mais coma farinha de trigo. O pastor falou: o que é isso, rapaz? Você está me desrespeitando? Será que eu sou pastor? Eu vou cheirar cocaína? Aí ele falou: ah, você não cheira não? Ele falou: não. Então tá bom, então você só tem que parar os outros 3. Aí o pastor ficou olhando para ele. Ele falou: por que você está me olhando com essa cara de assustado? Você é tão viciado em açúcar quanto o cara que é viciado em cocaína. Você é tão viciado em farinha de trigo quanto o cara que tira o pão da sua vida. Corta o pão. A pizza. O pastel. O hambúrguer do Barnes. Você está entendendo? Nós nos tornamos viciados nessas coisas. Você fala com a pessoa: corta o pão da sua vida. Ela fala: eu vou comer o quê? O que eu vou comer de manhã? Ela não consegue imaginar a vida dela sem pão. Por quê? Porque está viciado. E isso está te matando. Você está entendendo? Eu não vou falar para você pesquisar o tanto que eu tenho pesquisado nesses últimos 2 anos, nem para ler o tanto que eu tenho lido, nem assistir os milhões de vídeos que eu fico assistindo. Mas eu vou te dar um conselho: você quer ter saúde? Diminuiu. Você lembra? No início todo mundo queria ter saúde. O que aconteceu? Você viu o que eu citei da palavra do profeta Isaías, que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios. Você lembra? Você quer ter saúde? Eu vou te dar umas dicas muito simples que eu faço e tenho feito por muito tempo. Tá certo? Tá bom? Corta o açúcar da sua vida. Número 2, diminui tudo que você puder de sal. Número 3, corta glúten da sua vida. Número 4, posso? Tira o óleo de soja da sua, óleos vegetais, óleo canola, girassol, arranca isso. Põe óleo de coco, põe banha de porco, vai te ajudar. Pastor, é refrigerante? Não, amado, eu estou falando só de veneno, não cheguei lá ainda não. Pastor, mas é uma tentação, o senhor não entende, pastor. Quando eu vejo aquela garrafa preta toda suada por fora, eu fico me tremendo. Pastor, quando eu vou numa festa de aniversário, eu olho aquela mesa com aquele bolo. Meu Deus, aquilo parece um pré-céu. Você tem que aprender, meu amado.
a resistir essas tentações, se é uma tentação para você. Você está entendendo? Você tem que definir o que você quer a curto, médio e longo prazo da sua vida. Você está entendendo? Resistir a alguns prazeres. Porque tem gente, meu amado, que se treme diante da comida. Ela fica, meu Deus, eu não aguento, pastor. Calma. É só um docinho. Tem uma cena desse filme que o bichinho lá, ele quer tentar esses animais a comer essa comida gostosa. E para mim essa cena reflete como algumas pessoas enxergam a comida, sabe? Às vezes é só um salgadinho, só um docinho, mas para aquela pessoa se torna algo grande e irresistível. Vamos ver essa ceninha desse filme aí, para você aprender a resistir à tentação. Vamos lá. Não estão interessados na comida mais deliciosa que já provaram? Não, fala sério. Não estamos. Tá bom, eu já entendi. Isso é uma coisa para a qual vocês não estão abertos. Combinação mágica de farinha de milho e queijo desidratado. Ele é gostoso, ele é crocante, é irresistível e é chamado de queijitos. Sabor queijo nacho. É, Bernie, muito bom. Tudo é bom e a gente vai lá esta noite. É isso aí. Então, gente, para algumas pessoas é só um saquinho de queijinho, mas para outras é um... Sabe? A pessoa vê um brigadeiro na frente dela, ela quase se ajoelha. Você tem que aprender a resistir a essa tentação, porque esse negócio rouba a sua paz no futuro. Ninguém aqui tem dúvida a respeito da morte, assim, se eu vou morrer. Morrer não tem si, todos nós vamos. Agora preste atenção, o que você come, o que você bebe vai definir quando e como isso vai acontecer. Quando e como isso vai acontecer. Algumas pessoas optam pela praticidade. Não, pastor, porque é mais prático, eu passo ali, vou na padaria, encho um saquinho de coxinha, outro de salgado, pego uns cachorro quente pronto e levo para casa porque é prático. Deixa eu te falar uma coisa. O Dr. Lai Ribeiro fala muito essa frase: se você não gastar tempo com a sua saúde, certamente gastará com as suas doenças. Vou falar de novo. Se você não gastar tempo com a sua saúde, certamente gastará com as suas doenças. Então isso é muito sério. Às vezes vai demorar mais, vai ser menos prático, mas nós vamos comer bem. E eu quero te falar uma coisa: comer bem é mais barato do que comer mal. Sabe? Já ouviu aquela expressão? Você quer preço de banana? Pois é, porque banana é barato. Mais barato do que coxinha. Compra uma banana e uma coxinha e vê o que é mais barato. A banana é mais barata. Você está entendendo o que eu estou falando? Comer bem não é caro, mas você deve investir tempo nisso. O pai da medicina moderna viveu 400 anos antes de Cristo. Ele fala uma frase assim, ó: deixe que o seu remédio seja o seu alimento. Deixe que o seu alimento seja o seu remédio, e o seu remédio seja o seu alimento. Então cuide do que você vai comer, porque isso é muito sério. Aquilo que você está fazendo com o templo, a morada do Espírito Santo. Alguém está aí? Todos nós vamos morrer um dia, mas como isso vai acontecer, aí está toda a diferença. Existem pessoas, amados, que passam os últimos 20 anos da sua vida doentes. Isso é triste demais. Não faça isso. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Pastor, até hoje eu comi mal. Muito bem, a partir de hoje eu vou comer bem. Pastor, eu gosto de comer muito. Então coma muito, mas coma muita coisa boa. Eu estava com meu amigo ali, o Orlando, ontem, e nós comentamos então do falecimento do Gregório, né? E o Orlando falou: Gil, você tinha quantos anos quando morreu? Eu falei: o Gregório tinha 63 anos. Ele ia fazer 64 em mais 3 meses. O Orlando falou assim: eu tô com 44.
Nessa matemática eu só tenho mais 19. Parece brincadeira, mas é sério. Nossa vida está passando. E quando serão os nossos últimos dias? E como serão esses últimos dias? Você vai determinar agora, definindo o que você come. Se alimente bem, coma bem. Você entende? Tudo que eu falei para você não comer, eu não como há muito tempo. E outras coisas, eu não como nada derivado do leite, não bebo leite, nada derivado do leite eu bebo. Eu não ingiro nenhum tipo de óleo vegetal, só de coco, eu não tomo refrigerante, eu não como doce, eu não como nenhum tipo de salgado, não como coxinha empada, nada disso, bolo de aniversário, nada, pizza, não como pizza, nada que tem massa, nada que tem farinha de trigo eu como. As pessoas falam, pastor, você come o quê? Porque tem gente que só come isso. Eu como todo o resto. Eu como muita fruta, como muito legume, você está entendendo? Você tem como se alimentar bem, você vai se sentir melhor. E você está semeando uma semente para o seu futuro que vai te abençoar muito. Porque eu quero que você tenha paz na sua vida e também na sua velhice. Amém? Fala comigo, até o último dia. Podemos trocar de assunto? Então agora... Até aqui então nós falamos até o último dia. A partir de agora nós vamos falar após o último dia. Fala isso comigo aí, após o último dia. O profeta Daniel, capítulo 12, versos 1 a 3, diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Fala isso aí comigo. Todo aquele que for achado inscrito no livro será salvo. Muito bem, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Fala comigo, os que dormem. Essa é uma expressão que nós vamos ver muito na Bíblia, e nós vamos ver na Bíblia diferentes tipos de ressurreição, e eu não vou entrar agora em qual ressurreição, tá bom? Mas eu só quero entrar em um assunto sobre a ressurreição, que aqui está falando de dois tipos de pessoas que vão experimentar algo nessa vida após a morte. Aqui está falando que um tipo de pessoa vai receber a ressurreição para viver a vida eterna, mas outro tipo de pessoa vai ressuscitar, fala comigo aí, para a vergonha e horror eterno. Meu Jesus amado, você quer isso para a sua vida? Um dia uma pessoa falou comigo assim: pastor, eu não acredito que existe inferno. Eu falei: não vai deixar de existir porque você não acredita. Porque às vezes eu já vi muitas pessoas que procuram fugas, sabe? Por exemplo, a pessoa tem um diagnóstico médico, aí ela inventa uma fuga para aquilo. Não, o médico falou que eu tenho essa doença, mas eu não tenho, em nome de Jesus. Mas ela não está cheia de fé não, ela está fugindo, não vai no médico mais, não faz exame mais. Se você tem fé, então você ora, recebe a cura, vai no médico, faz o exame e comprova a cura. Mas tem muita gente que escolhe uma fuga, então tem muita gente que faz uma fuga, um caminho de fuga para não acreditar nessa coisa da eternidade. Eu quero te falar, você pode fugir enquanto está aqui. O dia que seu olho fechar, você não tem como fugir mais. E algumas pessoas, após a morte, vão experimentar tormento, horror, vergonha. Eu espero que você não seja um desses. Amém? Verso 3 diz assim: os que forem sábios, você aí, ó. Amém? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Eu amo essa parte do texto. E os que a muitos conduzirem à justiça, como estrelas, sempre e eternamente. Você que está dando a sua vida para conduzir muitos à justiça, você que está sendo um bom testemunho no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, você que está evangelizando aí incansavelmente, conduzindo pessoas à justiça,
Você que está aí discipulando as pessoas, ensinando as pessoas o caminho da justiça, você que está liderando uma célula, você que está trabalhando para conduzir pessoas à justiça, a promessa de Deus para você é que você brilhará como uma estrela para sempre e eternamente. Nosso trabalho não é vão. Amém? Agora, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 16 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Está vendo de novo a expressão aos que dormem? A mesma expressão de Daniel, aos que dormem. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Veja bem isso aqui. Muitas pessoas perguntam assim: pastor, minha avózinha faleceu, ela foi para o céu ou para o inferno? Para nenhum dos dois, nem para o céu nem para o inferno. Ninguém que está falecendo agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ninguém que está morrendo agora está indo para o céu nem para o inferno. Pastor, as pessoas estão indo para onde? Essas pessoas estão indo dormir. Elas estão dormindo. Eu já vi muita gente falar muita coisa sobre isso, mas a verdade da palavra é que eles são chamados os que dormem. Eles estão dormindo até que a gente leia os próximos versículos. Então vamos lá ver o 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia quem? Os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Deixa eu fazer uma pausa agora. Por que essa coisa do dormiremos? Deixa eu te explicar. Porque para nós, mortais que estamos aqui, nós só compreendemos o que está diante de nós. Então, você deita à noite, dorme, e aí de manhã acorda, não é assim? Tudo bem. Aí deita à noite, dorme, de manhã acorda, e aí você aprendeu que isso é dormir. Muito bem, está correto, isso realmente é dormir. Você deita, depois acorda. Quando uma pessoa morre, então você sabe que ela morreu, ela não vai acordar, você não vai mais falar com ela, não é assim? Isso é como você vê, mas isso não é como Deus vê, porque Deus já sabe e já até vê o dia em que aquela pessoa vai acordar de novo. Então, para Deus, ela dorme. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, olha o que esse texto está dizendo: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Deixa eu te falar isso aqui. Na primeira parte nós estávamos falando que é certo que todos nós morreremos. Tem gente que fica arrumando fuga para isso, né? Assim, não, eu não, pastor, eu acho que Jesus vai voltar, você é arrebatado. Provavelmente não vai. Nós vamos enfrentar esse negócio. Todos nós. Agora, eu quero te falar uma coisa. Por exemplo, essa semana aconteceu uma coisa muito triste, que um irmão de um irmão aqui da igreja faleceu. Mas essa pessoa que faleceu, que é irmão de uma pessoa aqui da igreja, faleceu com 13 anos de idade. Triste demais, né? Agora, se é com 13, com 30, com 60, não importa, nós vamos experimentar isso. Agora, quando isso acontecer, eu te pergunto, como será a sua eternidade? Porque a Bíblia diz, e a Bíblia é bem clara, que os nossos pecados
eles vão ser castigados. Deixa eu te explicar o que acontece na humanidade hoje. Deus está atraindo o homem ao céu, e o diabo está fazendo de tudo para atrair o homem ao inferno. O pecado, ele envia o homem direto para o inferno. E você sabe que o pecado é algo do que você não é capaz de se livrar. Não, pastor, sou sim. Se eu quiser eu paro de pecar. Tá, você para de pecar, mas e o pecado que você já cometeu, que está sobre você? Como é que você tira ele daí? Não tem como. Só existe uma maneira desse pecado sair daí, e a maneira é a pessoa de Jesus Cristo. Você deixaria de sofrer no inferno se você tivesse fé no sofrimento de Cristo Jesus, que já sofreu por você. Sendo assim, se você recebe Jesus, que sofreu por você, aquele sofrimento de Jesus, que já pagou o preço pelo pecado, vai pagar o preço do seu pecado, e você não vai ter que sofrer na eternidade mais. Porque o apóstolo Paulo começou falando aos Tessalonicenses: eu não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como aqueles que não têm esperança. A pessoa que não recebe Jesus, ela não tem esperança. Irmãos, a coisa mais triste para mim é uma pessoa viver sem Jesus. Sabe por quê? Porque a vida para uma pessoa que não tem Jesus é triste demais. Por quê? Porque a verdade é que cada vez ela vai ficando mais fraca, mais velha, mais doente. Aí morre o pai, olha que tristeza, morre a mãe, aí depois começa a morrer os irmãos, os tios, e o sofrimento só vai aumentando. Aí depois eu morro e vou para o inferno. Meu Deus, isso é vida. Mas nós que andamos em Cristo Jesus, nós que temos Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, é o contrário para nós. A cada dia nós estamos mais perto da nossa eternidade com Cristo. A cada dia que passa, nós estamos mais perto de viver a nossa eternidade com Cristo. Cada dia que passa, eu estou mais perto de ver o amado da minha alma. Cada dia eu estou mais perto de me ver livre de todo sofrimento, de toda dor, de toda angústia, porque ali não haverá tristeza, ali não haverá choro. Ele estará ali, e alegria eterna coroará a minha cabeça e a sua, de você que é salvo. Então, uma maneira de nós termos descanso na nossa alma é nós termos certeza da nossa salvação, termos a certeza de que Satanás não pode nos acusar e que o inferno não nos espera, porque o sofrimento que eu teria que sofrer, eu o troquei pela fé em Cristo Jesus, que já sofreu por mim. Ele pagou a minha conta e eu não vou pagar, porque Ele já pagou. Então eu quero que você tenha paz no seu corpo, eu quero que você tenha saúde no seu corpo, para que você viva bem nessa terra. Mas eu quero que você tenha paz na sua alma, uma paz na certeza de que o dia que esse coração parar de bater, você viverá eternamente em um lugar que não haverá choro, nem dor, nem angústia, nem sofrimento, nem doença, nem morte, mas alegria eterna coroará a sua cabeça. Sabe o que isso nos traz? Isso nos traz paz. Muitas vezes eles iam ameaçar os apóstolos para os matar. O apóstolo Paulo deixou bem claro: me ameaçar de morte para mim não é uma ameaça, porque morrer para mim é Cristo. Na verdade, eu até quero morrer para estar com Ele. Eu estou aqui porque eu preciso investir muito na vida da igreja, é o que o apóstolo Paulo estava falando. Mas eu quero partir e estar com o Senhor. Se você não tem certeza da sua salvação, eu quero te dizer isso: você precisa entregar a sua vida completamente a Jesus, deixar Ele ser o dono da sua vida. O dono.
Deus não pode ser mais uma pessoa na sua vida. Ele tem que ser o dono da sua vida, porque sua vida é dele por direito de criação. Ele te criou. Também é dele por direito de redenção. Ele te comprou com preço de sangue. Então, quando a sua vida é dele, ele vai te levar para o lugar que ele quer. E o lugar que ele quer te levar é na eternidade, ao lado dele. O inferno não foi feito por você, para você. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. As pessoas só vão para o inferno porque agarram com o diabo. Agarre com Jesus. Você vai ter paz na sua alma. Você vai ter descanso na sua alma. Você vai ter paz, descanso, de saber. Vou te contar um testemunho e nós vamos orar. Eu fui orar por uma senhora um dia. Ela estava em fase terminal de câncer. Quando eu fui orar por ela, eu fiz uma pergunta idiota. A pergunta foi: pelo que a senhora gostaria que eu orasse? Né? Mas por incrível que pareça, a resposta dela foi diferente do que eu imaginava. Ela me disse assim: pastor, eu quero ter paz e alegria até a hora de partir, porque na verdade eu quero partir. Eu quero estar com meu Senhor. Aquela mulher era uma serva de Deus fiel, que eu amava demais. Ela falou: eu quero partir. Eu quero ir, pastor. Eu quero encontrar o meu Senhor. Eu quero ficar com Ele. Eu já estou muito idosa. Então a minha oração hoje é que eu tenha paz e alegria. E aquela mulher, ela estava com câncer no estômago e ela não podia comer. E quando ela falou que queria ter paz e alegria, ela falou assim: olha, porque quando eu como, tudo dói. Então eu queria comer. Só isso que eu queria. E eu orei por aquela mulher, fui embora. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu estava de férias em Belo Horizonte, quando eu estava de férias lá. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, o telefone tocou. Era a filha dela dizendo, chorando: pastor Gilson, quando você saiu daqui, minha mãe teve fome. Ela nunca tem fome. E ela teve fome, ela falou comigo: filho, eu estou com fome. E começou a pedir as coisas que ela gosta de comer e comeu. E ela não está sentindo dor nenhuma. E ela chorando de um lado e eu do outro. E eu comecei a agradecer a Deus. O que aconteceu? Naquela semana, aquela senhora faleceu. Mas naquele dia que nós oramos, até o dia que ela faleceu, ela comeu todos os dias, sem sentir dor. Que interessante. Agora, sabe o que é interessante? É a visão dela por pertencer a Jesus. Ela não estava com medo de morrer. Ela não estava com pânico de morrer. Oh, por favor, ore para que eu não morra, para Deus me dar. Ela falou: não, na verdade eu estou até querendo, porque eu quero encontrar o meu Senhor. Sabe o que é isso? Um lugar de descanso na alma, a certeza da salvação, a certeza que se eu partir hoje, tem um lugar melhor que me espera.